A paz do Senhor para você que está ouvindo esse áudio nesse momento. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Filipenses, no seu capítulo 4, no verso 13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é um versículo muito, mas muito utilizado pela Igreja de Cristo nesta terra. Ele é muito conhecido. Porém, muitas das vezes, com uma interpretação errônea, muitos usam esse versículo somente com a intenção de profetizar a vitória. Não está errado, porém, não podemos tirá-lo do contexto, porque este versículo, o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, escrevendo uma carta à igreja que estava em Filipos, ele disse que, passando por situações de pobreza, de necessidades, de lutas, de choro, de dificuldade, ou passando por momentos de bonança, de alegria, de felicidade, de prosperidade, nesses dois momentos, ele pode tudo naquele que o fortalece. Porque na dificuldade, o Senhor vai fortalecer a vida dele para que ele passe pelas lutas. Na bonança, Deus vai conceder todas as bênçãos necessárias na bonança. Paulo diz, independente da situação, eu sei quem está comigo. Ele sabe o porquê de tudo o que está acontecendo comigo, seja na pobreza ou na prosperidade, seja na luta, seja na paz. Esse Deus é que me fortalece. Jesus Cristo me fortalece. Esse é o contexto deste versículo que eu acabei de ler. E eu quero, nesse dia, falar justamente sobre o fortalecimento. Quando nós falamos em fortalecimento, a palavra que vem, é óbvio, né? É a força. É algo que torna a gente capaz de enfrentar qualquer tipo de situação. É a força. Mas só que essa força tem uma fonte, vem de alguém. Fazendo um paralelo muito simples, como exemplo de fortalecimento, nós temos, por exemplo, fortalecimento do nosso coração e do nosso pulmão. Nós precisamos trabalhar esses dois órgãos de que maneira? De uma maneira onde nós vamos correr, caminhar. Isso vai fazer com que o nosso coração se fortaleça, o nosso pulmão se fortaleça. Nós vamos respirar, nós vamos fazer a troca, de oxigênio, nós vamos fazer com que o coração, que é um músculo, se exercite através da corrida, através de uma caminhada. Então, o fortalecimento do coração e do pulmão, ele vem através de uma atividade física que eu citei. Fortalecimento muscular, para que tenhamos um músculo mais enrijecido, que contribua, para que, com o passar dos tempos, possamos não termos problemas de coluna, problemas ósseos. Nós precisamos cada vez mais fortalecer a musculatura para compensar essa perda óssea que nós vamos tendo ao longo da nossa idade. Então, para fortalecermos, esses músculos, nós precisamos realizar algumas outras atividades. Exemplo, uma musculação numa academia ou na sua própria casa, com uma orientação, enfim. Para você fortalecer a sua musculatura, você precisa recorrer a algo. Assim também é na nossa caminhada, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada nesta terra. O que precisa ser fortalecido na sua vida? O que precisa ser fortalecido na minha vida?
Será que eu preciso fortalecer mais a minha fé? Será que está faltando da minha parte uma intimidade maior com Deus? Para que eu fortaleça a minha fé. A Bíblia diz que ela vem, a fé, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir palavras de motivação. Não é ouvir palavras que soam bem aos seus ouvidos, não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus nos deixou exemplos, modelos dentro da sua própria palavra, para que a nossa fé fosse fortalecida e pudéssemos dia após dia estar alimentando esta fé. De repente está faltando o fortalecimento da sua fé diante das lutas que você está passando. E essa fé vai ser fortalecida quando você entender que a palavra de Deus aumenta a sua fé. De repente, o que está faltando fortalecer na sua vida é a intimidade com Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus, buscar a sua presença. Não tê-lo como alguém inacessível, alguém que somente algumas pessoas têm acesso. Isso não tem base bíblica alguma. Você tem acesso, eu tenho acesso. Jesus Cristo veio justamente para isso, para fazer essa ponte. Não precisamos de sacerdote para fazer esse meio de campo. Jesus Cristo, Ele sim, Ele é o sumo sacerdote. Ele é que nos une, Ele é que nos leva ao coração de Deus. Se a intimidade está faltando para nós, temos ferramentas para isso, que vão fortalecer essa intimidade. É a oração, é a leitura da palavra e o jejum. Esse é o tripé de todos aqueles que procuram se aproximar de Deus, que procuram uma intimidade. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, andar com Deus como Noé andou, caminhou, ele não somente andava com Deus, como ouvia Deus falar com ele, Deus se agradava dele. É essa intimidade. É a intimidade de também, no momento certo, receber uma exortação e saber que aquela exortação é para o meu bem, é para o seu bem. Essa é a relação de intimidade. E Jesus Cristo, Ele veio para nos ensinar como sermos íntimos do Pai, através dele. De repente, o que precisa ser fortalecido é o seu casamento. É o diálogo entre você e sua esposa. É fazer aquilo que vocês não fazem mais em termos de romantismo, em termos de coisas simples, né? Vocês não tomam mais um café juntos, vocês não saem para tomar um sorvete juntos. Sabemos que neste momento em que nós estamos vivendo, fica um pouco restrito, mas alguma coisa que vocês faziam junto hoje não fazem, precisa ser fortalecido. Precisa fortalecer essa área para que o inimigo não tenha legalidade. De repente você precisa fortalecer mais o seu tempo com os seus filhos. Você precisa olhar para eles e ver que eles, independente da idade, que às vezes quando falamos desta maneira, as pessoas pensam que não, ele está falando só para aqueles que têm filho pequeno, filho não. Para todos aqueles que têm filhos, né? Será que você não precisa fortalecer essa relação com ele? De mandar uma palavra, de abençoar o seu filho? Sabemos que depois que se casa, os pais, eles não interferem, ou melhor, não podem interferir na vida matrimonial do seu filho. Mas eles podem sim orar por eles, os pais podem sim mandar mensagem, interagir. Será que não estamos também com aqueles que ainda têm seus filhos sob o mesmo teto? Será que não está faltando um diálogo para ver o que ele realmente está precisando, o que ele realmente pensa acerca de determinados assuntos? Será que não está faltando, ser fortalecido a orientação?
os conselhos? Será que não precisamos ouvir mais os nossos filhos? Enfim, de repente isso precisa ser fortalecido. Você que é filho, de repente precisa fortalecer uma coisa que é muito importante. É a atenção a seus pais. Aí eu inverto, né? É muito mais fácil aqueles que estão vivendo sob o mesmo teto dar uma atenção, mas isso às vezes não ocorre. E aqueles que estão casados com as suas famílias, não pode abandoná-los, seus pais. Tem que dar atenção. A forma de dar atenção são diversas. E os pais têm discernimento para entender que o filho trabalha, que o filho tem outras responsabilidades. Os pais têm esse discernimento, mas os filhos têm que entender que às vezes basta uma mensagem, basta uma ligação, né? Basta uma viagem, programar uma viagem para visitá-los, enfim. O que precisa ser fortalecido? Qual é o objetivo, o seu objetivo? Você quer ser um bom pai? Você quer ser uma boa mãe? Você quer ter sabedoria? Você quer ter discernimento? Você precisa de cura. O que precisa ser fortalecido é a sua saúde. Você precisa de cura, ou está orando por alguém que precisa de cura. Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa fortalecer essa área. O que você precisa? Qual o seu objetivo? Você quer ser um excelente profissional? Você quer ser um chefe justo? Você quer ser um subordinado eficaz? Você precisa de paz? Você precisa de luta? Você precisa, de alegria? Paz diante das lutas? Você precisa de alegria? Você precisa de reconciliação conjugal? Você precisa de êxito nos seus estudos? Você precisa de intimidade com Deus? O que você precisa? Existe sim alguém que nos fortalece nessas áreas. Como virá o fortalecimento? Como? Virá através da sua busca incessante à presença daquele que te fortalece. E de onde virá o fortalecimento? O fortalecimento vem do Senhor, que vai te sustentar, que vai te dar a sabedoria, o discernimento, tudo aquilo que você precisa, nas diversas situações que você passar. Sejam elas boas, sejam elas más. Esse é o fortalecimento. Por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Não existe limites para você, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte. Não existe. É tudo. Você pode tudo. Você pode vencer os obstáculos que são considerados dificílimos, impossíveis. Por quê? Porque quem vai te fortalecer é aquele que tem todo o poder para fazer com que você vença esse obstáculo. De repente o obstáculo está dentro de você. É o medo, é a angústia, é a falta de perdão. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Você pode tudo naquele que te fortalece. E que Deus possa te abençoar nesse dia, caro ouvinte. E Ele nos diz neste dia, neste momento, não limite o meu poder. Não limite o que eu sou capaz de fazer por você. Não limite. Deus nos ensina a parábola da ovelha perdida. Ele deixa 99 em segurança para buscar aquela que está perdida. Há salvação para todos. Deus quer salvar todos. Não limite, caro ouvinte, o poder do nosso Deus. Não limite. Você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. As ferramentas que você terá em suas mãos para vencer, o próprio Deus vai lhe dizer e vai lhe mostrar. Ele tem várias formas de agir. Por isso que eu digo, não limite o poder e o amor do nosso Deus. Que Ele te fortaleça nesse dia. Que você
Tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.